Uma boa noite para você que acompanha o programa Na Real. Seja muito bem-vindo a esse programa que é feito para você, telespectador, aqui da 98 News 98.7, da sua rádio e também no YouTube. Eu sou Jader Monteiro e apresento esse programa aqui para você hoje com dois convidados incríveis que vamos conversar aqui sobre assuntos polêmicos e jogar na real para você o que acontece na política, no dia a dia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vou começar com ele, claro, um cara que eu tenho uma amizade incrível, João Fernandes. Fala comigo, Jader. Primeiro programa nosso aí esse ano juntos, prazer estar lado a lado com você mais um ano aí nesse programa. Boa noite para vocês que nos escutam, que nos veem pelo YouTube. Ciro, muito boa noite também, meu amigo. Tudo obrigado, bem? João. Obrigado, Jader, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Boa noite ao nosso ouvinte, você que acompanha o Na Real. Continua ligadinho, porque hoje vai ser quente, hein, Hoje João? tem assunto, Hoje hein, tem Jader? assunto, né, João? Muito assunto. Mas eu tenho que apresentar aqui o cara, né, João? Ciro, por gentileza, uma boa noite pra você, cara. Boa noite, Jader. Primeiro Obrigado, programa de obrigado. 2026 ao seu lado aqui, já esteve no programa Na Real, ao lado do mestre, né, Lincoln Farias. Lincoln. E seu lado também, né, João? Estivemos juntos. Exatamente, É isso foi um daí. programa muito bom. A repercussão tá muito legal. Boa. O pessoal tem gostado e que bom estar mais uma vez aqui. Significa que o nosso programa foi muito bem feito e que deu resultado. Então, sempre que tiver oportunidade, estarei aqui na Real com você. Já um prazer inenarrável estar próximo de você aqui hoje, meu amigo. Gastando português. Já começa gastando Vou pegar assim, meu- João vou Fernandes. pegar meu dicionário aqui Vai pra ver que pegar ali, palavra é porque essa. eu vou ter que trabalhar com o dicionário aberto aqui, porque não tem como. Pra você que tá acompanhando o programa Na Real, é isso daqui, meus amigos. Esse programa é feito pra você com assim, ó, com a régua lá em cima, porque são dois convidados incríveis. Daqui a pouco eu passo as redes sociais deles pra vocês seguirem daí do outro lado da telinha ou ali acompanhando também no seu carro, na sua casa, através das ondas da 98 News 98.7. Já mudou a sintonia, João Mudou, Fernandes. ficou mais fácil o pessoal entender, porque antes era 98 News na 103.3, né? Isso. Agora tá na 98.7, a 98. É isso É aí. isso daí. Você que acompanha aqui o programa Na Real, nós separamos 3 temas para debater aqui hoje com você. Então, o programa de hoje que é apresentado é o Direto ao Ponto. E ser direto ao ponto já é muito específico desse programa, porque são temas que eu já vou fazendo uma introdução aqui, beleza, Ciro? Vamos lá. Então eu já jogo no peito dos dois, porque tem um cara aí que pra mim é meu atleta favorito. É, o meu também, viu, E eu Jader? acompanhei nas redes sociais ali. O cara é fera, o cara é fera. Vamos lá, meus queridos ouvintes. Eu quero falar sobre a caminhada do deputado Nicolas Ferreira, que começou no dia 19/1, segunda-feira, lá em Paracatu, e terminou no dia 25/1, domingo, em Brasília, com um total percorrido. Eu fiquei impressionado. Acredito você que está ouvindo aí do outro lado também vai ficar. 235 km percorrido. Segundo Nicolas, o objetivo do ato simbólico é protestar contra as decisões do STF em relação aos condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. E também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022 e preso no complexo da Papuda, em Brasília. Um fato curioso que eu já jogo aqui para vocês, que eu fiquei impressionado e eu só fui saber depois nas redes sociais e também pela mídia, é que o Nicolas começou a usar colete à prova de balas na caminhada devido a ameaças. Isso para mim é uma surpresa imensa, porque no Brasil você não pode falar e fazer porque tudo se torna ameaça. Aí eu jogo no peito, desculpa, viu, Ciro? Eu vou chamar o cara que já esteve lá, presente. João, quantos KMs, por gentileza? Eu andei foi 103, eu cheguei na quinta-feira de madrugada e aí a gente andou aí um pouco mais ou menos metade também do caminho, né? Não consegui chegar antes não, mas foi incrível. E olha pra você ver, né, cara? Por conta de ameaças, o Nicolas teve que andar com um colete que, pra quem nunca segurou um colete à prova de balas, pega 5, 6, 7 quilos, né? Que uma caminhada já é difícil. Tô com meu calcanhar e meu joelho todo arregaçado.
uma caminhada que já é difícil, ele tem que andar com mais peso ainda por conta de pessoas que não sabem conviver com a diferença, dele poder caminhar. É o direito dele de manifestar, cara, e é o direito também das pessoas de segui-lo se quiserem. Então, assim, e eu digo, né, eu tava lá, eu vi de perto a atmosfera que tava ali das pessoas de direita, uma cooperação entre as pessoas incrível, incrível. Ô Ciro, eu acho que eu já fui em muitas manifestações ao redor do Brasil, acho que desde 2022 eu faltei uma só, que aconteceu em São Paulo, e eu nunca vi uma unidade como tava lá. As pessoas passando dificuldade junto com pessoas que nunca viram ao lado, mas estavam lado a lado ali, passando, falando assim, olha, vamos juntos. Tinham outras pessoas que às vezes não estavam na caminhada, mas estavam na beira da estrada, distribuindo água, distribuindo fruta, lanche, Gatorade. Tinha até uma pessoa lá que fazia queijo, pegou os queijos dele, levou para lá, picou e distribuiu pra galera. Tava muito bacana, tinha realmente uma estrutura muito boa que as pessoas que colocaram. Foram os apoiadores que colocaram. Né? Tinham grandes empresários que estavam lá com seus helicópteros, grandes empresários também de frigoríficos que disponibilizaram toneladas de carne para o pessoal fazer um churrasco. Na hora do almoço, tinha almoço também, que era disponibilizado pelos restaurantes. Cara, foi incrível, eu posso contar aí ao longo dessa conversa para vocês como é que estava a atmosfera lá, foi realmente incrível e eu acho que o Nicolas realmente queria, né, com essa caminhada, que era fazer de fato com que o povo acordasse para essa caminhada, para essa situação política que o Brasil se encontra, eu acho que ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu porque, fora também das ruas, da calçada, daquela caminhada ali, tinha muitas pessoas conectadas online, pessoas que estavam muito longe, não conseguiriam ir, mas que estavam lá acompanhando online, estavam comentando, curtindo, compartilhando. E isso também, realmente, a gente deu para ver que teve uma repercussão muito grande Brasil afora. Foi incrível, cara, foi incrível. Nunca vi um negócio desse jeito. Realmente, assim, de tudo que acompanhei pelas redes, sabe, Joada, acompanhei o João lá desde ele postando que tava voltando de férias. E cara. Tudo mais, e foi pra lá e, assim, o que mais me chamou a atenção, para o ouvinte que está nos assistindo, nos escutando também, é de que isso não foi para uma pessoa. Isso foi por um propósito, por querer uma representatividade. Porque quando a gente coloca a nossa força ou o nosso objetivo em homens são falhos. Uma hora ou outra eles podem cair, as coisas podem não andar como nós acreditamos, mas totalmente. Quando nós temos uma ideia, algo que nos move, é o propósito. E isso é muito legal, porque quando você olha ali tantas pessoas se unindo, teve churrasco que a turma fez lá que eu vi, as pessoas imaginam que cada um dormiu onde deu, porque não tinha hotel para todo mundo nisso daí, então as pessoas se acomodaram do jeito que deu, num mês onde a maioria das pessoas acaba pegando férias por causa também de filhos e tudo mais, os deputados estavam lá. E o mais interessante para mim, João, foi isso. Foi ver pessoas comuns se juntando a um propósito do que acredita, daquilo que quer para o país e de manifestar de maneira ordeira, que é o que a direita sempre fala, o que a gente sempre prega, é que manifestar, sim, de maneira ordeira, sim. Ou seja, nessa manifestação... Como sempre foi, né? Como sempre foi. Você tocou num ponto muito importante, como sempre foi. E aí o que nós vimos lá foi exatamente isso. E pessoas como você, João, que estiveram lá, muito nos animam de continuar acreditando, principalmente na nova geração de políticos, meu caro. Que vai à frente, que dá cara a tapa, e porque o propósito é maior, como você bem colocou lá. Eu acho que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente está passando um recado para os amigos, para os familiares e para as pessoas que acreditam em nós. Então, realmente, foi muito bacana ver esse sentimento todo em prol de querer um país melhor, né, Jader? Porque no final da noite, eu acho que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, ele quer isso, um lugar que os filhos possam crescer melhor, um lugar melhor para se trabalhar, um lugar melhor para se viver, para se empreender. E o Brasil precisa, sim, de correção de rota. Pelo que eu observei, eu achei extremamente válido o que ele fez ali, porque foi uma junção de pessoas, de ideias, de fazer com que o Brasil se torne cada vez melhor. Então, para mim, é extremamente válido o que ele fez, essa caminhada que ele fez. Chegou uma notícia falando que ele se baseou naquela caminhada do Martin Luther King, a Have a Dream, porque uma negra foi expulsa de um ônibus e ele pegou essa ideia. E alguns começaram a fazer comparações nas redes sociais. Cara, para mim, quando você pega uma ideia boa e transforma ela e traz ela para a realidade, para mim é 100% válido. Principalmente uma coisa que vocês comentaram aqui, que foi organizado.
Foi um movimento que não foi assim, uma bagunça. Você que acompanhou nas redes sociais, você que está no programa aqui na Real, nós estamos falando desse movimento no Brasil porque foi um movimento que unificou novamente a direita. Muito. Então, Muito. a direita viu novamente no Nicolas essa unificação que o Bolsonaro fez no passado, onde trazer para o movimento pessoas que acreditam mesmo na ideia dele, no movimento dele, numa direita unida em prol de um objetivo. E é ano de eleição. Então, é muito válido o que o Nicolas fez. É importante esse ano de eleição reacender isso nas pessoas, né? Porque é um ano onde você, querendo ou não, você vai ter que se manifestar. Aonde? Na urna. Se você não vai sair de casa, se você não vai participar de comício, você não vai passar, você vai se manifestar na urna. Ou você vai se manifestar Totalmente. justificando. Totalmente. Ou seja, é um ano que não tem pra onde correr, Jader. As pessoas precisam de se manifestar e colocar um lado. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, João? Que eu vi de todo a passeata que aconteceu, a caminhada lá. Eu vi um carro com pessoas com bandeira do PT passando. E aí um pessoal parece que arrancou, mas depois, Jader, eu vi um pessoal correndo, recolheu, Entregou devolveu para eles e falou assim, cara, nós achamos que você tá do lado errado, mas não é certo pegar a sua bandeira porque você pensa diferente. Cara, isso é de uma grandiosidade, Muito porque grande. isso mostra que a nossa Muito luta é no grande. campo das ideias. Porque se melhorar para minha família, mesmo se você pensa diferente, cara, você vai ser abençoado também. E esse é o sentimento que nós temos que ter. Para uma nação melhorar, é isso, João. Uns vão ter que se sacrificar pelos outros e não precisa de ser essa batalha, vamos dizer assim, quase Medieval. que medieval. É Exatamente. verdade. Foi muito legal esse vídeo dessas pessoas devolvendo, João. Cara, o que eu vi lá nesse momento foi isso que o Jader falou, uma união muito grande, que muita gente estava criticando a direita por ser desunida, né? É natural que aconteça alguns atritos ali políticos entre as pessoas e que resolvam internamente, mas as pessoas estavam acabando indo para a rede social e tentando resolver de forma externa, né? E aí as pessoas estavam julgando a direita por ser desunida e tudo mais, mas agora aconteceu um movimento que foi muito interessante, que a gente viu vários deputados lá. Eu mesmo vi uns 50, entre deputados federais, estaduais e vários senadores. Eu conversei com eles vários momentos da caminhada a gente estava ali trocando uma ideia. E eu acho que a sensação que a gente teve de passar dificuldade juntos, porque estava frio, aí teve uma hora que estava fazendo sol, aí estava calor, aí depois chovia, aí estava todo mundo encharcado, aí depois ventava, fazia frio de novo. Não, né? Por mais que as pessoas estavam distribuindo comida, eu não tinha comida em abundância nesse nível, então as pessoas até chegar em um restaurante, às vezes passava uma certa fome ali no meio do caminho, mas passar essa dificuldade junto, falar assim, cara, a gente tá passando isso aqui junto. A gente está aqui lado a lado nesse momento, que não é por uma pessoa, não é pelo Nicolas, não é pelo Bolsonaro, é pela causa Brasil. É pela causa assim, ó, esse ano é um ano importante, a gente tem que dar luz nas coisas que estão erradas, e foi o que o Nicolas fez. Dar luz para as coisas que estão erradas e trazer soluções, apontar soluções, como a questão da anistia, da liberdade. Ele criticou muito a questão também, que vai ser um tema mais para frente na nossa conversa aqui, que é a questão do STF com o Banco Master. Criticou muito durante as entrevistas que ele deu, foi incrível. E muita gente também falou assim, olha, eu acho que o Nicolas agora passou o Bolsonaro. Gente, é diferente. Eu acho que é diferente nesse momento quando a gente fala assim, o Bolsonaro ele é um líder, mas o Nicolas ele tem uma missão. Quando a gente tem um líder, o líder ele não se depõe por uma missão. O Nicolas ele tem a missão de levantar o Brasil nesse momento de eleição, que o Bolsonaro não pode fazer hoje por conta que está calado por um sistema que persegue ele. O Bolsonaro segue sendo a pessoa líder da direita, segue sendo a pessoa, o próprio Nicolas reconhece isso, o próprio Nicolas fala disso e falou isso o tempo inteiro na manifestação, nas caminhadas, ele parava e falava com o povo. Gente, isso aqui também é pelos presos do 8 de janeiro, é pelo presidente Bolsonaro, é pela liberdade do nosso país. Então ele falava, ele reconhecia isso. Então assim, nós temos que entender que a direita agora, ela unida para 26, acho que o caminho João, está você pavimentado. tocou num ponto aí, Tá pavimentado. Jader, que me interessou muito, porque isso que você falou é o que eu acredito. Que muitas vezes as pessoas tendem a fazer esse tipo de comentário. Fulano agora passou Beltrano, não precisamos Querendo mais colocar um contra o outro, né, cara? do ex-presidente, não precisamos mais, agora temos... Cara, e na nossa vida, de cada um que está nos assistindo e nos ouvindo aqui, se você está onde você está hoje, alguém capinou esse lote para você estar andando aí, meu amigo.
Então tem que dar honra a quem quando era mato, a quem quando estava aí, capinou. E aí para a geração que está agora, aí nós vamos agora colocar na terra. Para daqui a pouco a outra que vai surgir, o João aqui, ó, asfaltar, pavimentar ela aí para outra vir e melhorar cada vez mais. Então, muito legal essa honra aí a quem de fato se comprometeu no passado a abrir esse caminho para tantas pessoas. Isso foi incrível que aconteceu lá, Jader. Incrível essa questão que você falou, a unidade. A unidade que estava ali era uma coisa inegociável. Todo mundo falava disso. Todo mundo. Eu conversava com gente, deputado do Amazonas, deputado do Rio Grande do Sul, e falava assim, gente, isso aqui está gerando unidade na direita, que é o que a gente precisa. O povo acordou, mas dentro da direita mesmo, os deputados gerou unidade. Fala assim, vamos caminhar junto, vamos passar dificuldade junto. A opinião que eu deixo, que eu vejo nessa questão da unidade, é que se perdeu na direita mesmo devido ao que aconteceu no final do ano, com a prisão do Bolsonaro e o atrito também da família Bolsonaro com algumas pessoas dentro dessa unificação. Por isso que eu falei que é válido. Porque a direita precisa novamente de ter uma visão. Porque a esquerda tem uma visão. A esquerda tem um líder. A esquerda tem quem olhar e falar assim, nós vamos seguir, que é o Lula. Que nós também não sabemos quanto tempo ele vai durar. Porque se ele vier para essa eleição, 80 anos, vai ser um pouquinho... Né? Vai ser complicado para o Brasil. Um presidente com 80 anos, João... É igual o Joe Biden nos Estados Unidos, né? Não tem nem condições físicas e nem mentais. Nem mental. Eu acho que é a questão mental, João. Porque a questão física, hoje nós estamos observando que a medicina evolui cada vez mais, mas é uma questão mental, João. E ele é um cara que, para mim, na minha visão, ele não poderia vir nas eleições. Deveria se levantar como a direita está fazendo, apesar que o Nicolas não tem ideia, não tem idade, mas é um líder da direita, um líder para o futuro. A esquerda não está mexendo os pauzinhos dela para olhar para o futuro e só ficou ali naquele clã onde tem Lula. Pra mim é um pouquinho arriscado. O Lula vai vir. O Lula não, é vem. É o nome. Isso aí ele vem. Digo assim, de tudo que eu tenho conversado com vários prefeitos do interior, eu te falo que se a direita não tiver uma mudança radical, eu acho muito difícil de tirar essa eleição do Lula, Jader. Pode ser muito honesto pra você, cara. Mas esse não é o assunto, mas é uma coisa que eu fico preocupado que nós não temos na direita alguém que possa falar assim, ó, esse vai vir para presidente e é esse. Verdade. Nós nem sabemos quem vai ser o nosso candidato. Olha, eu acho que o Bolsonaro apontou o Flávio. Eu acho que tem tido uma unidade em cima do nome do Flávio, com algumas pessoas. Claro, existem divergências, e divergências elas acontecem. E é nesse momento também que a gente tem para crescer. Na divergência a gente cresce. Mas acho que o Flávio tem pavimentado bem o nome. Tem colocado outros nomes aí também, e isso foi tratado também, unanimidade, entre todas as pessoas que estavam lá, todos, né, senadores, deputados, falando assim, a direita eu acho que está com uma estratégia correta, que foi a estratégia que a própria esquerda teve em 22, de lançar vários candidatos diferentes, em vários estados diferentes, lança. Gente, eleição presidencial não se leva no primeiro turno. Não se leva no primeiro turno. Nem o Lula vai levar no primeiro turno. Então lança Zema, lança Caiado, lança Ratinho Júnior, lança o Flávio, né? Se o Tarcísio quiser, lança ele também. Todo mundo vai. No segundo turno é o que os próprios governadores falam, né? Do Consud, né? Dos governadores do Sudeste e do Sul. A gente vai unir no que for contra o Lula. A gente vai unir a direita no segundo turno. No primeiro turno todo mundo sai, a gente vê quem tem maior viabilidade, quem tem um projeto bom. No segundo turno a gente junta. Eu acho que é isso que tem que fazer. Porque é isso que aconteceu em 22, o Jader. Simone Tebet apoiou o Lula, né? O Ciro, de certa forma, apoiou o Lula ali, meio capenga. A Tronic apoiou. Todos os outros candidatos apoiaram. Acho que ficou o Bolsonaro contra todos os outros. Ele e o Padre Kelmo, né? Mas no meu ponto de vista, não era tão plural, João. A direita não estava tão plural como está hoje. Então, a minha preocupação vendo as eleições é essa pluralidade em relação a vários candidatos com um objetivo só,
que é tirar a esquerda do poder, mas são vários candidatos. Sim. Então, o eleitor ele se torna um pouco perdido. Mérito um pouco para a esquerda, pelo meu ponto de vista, onde tem um candidato onde unifica. Mas é só essa preocupação em relação às eleições e a preocupação em relação à direita. O Ciro, eu acho que dessa maneira ele já participou de várias eleições, até tem uma vasta, né, conhecimento sobre isso, você vai entender que quando a gente tem vários candidatos que vão pulverizando os votos, a pessoa que votaria, por exemplo, vai estar entre Flávio e Zema, ela não vai votar no Lula. Ela vai votar, ela vai decidir entre os candidatos da direita, né? Então, assim, cada um vai pegando um pouquinho do voto do Lula ali, o Zema pega um pouquinho do voto do Lula aqui em Minas Gerais, aí o Ratinho Júnior pega um pouco dos votos do Lula lá no Paraná, aí vai lá, né, o Caiado pega os votos do Lula em Goiás, e todo mundo junta no final. Todo mundo, eu acho que a estratégia essa é a correta. estratégia, né? Eu acho que tá correta, Boa. cara. Sua visão é boa, João, Acho que porque tá você correto. acaba Boa. pegando um pouco de voto. Mas vamos para o próximo assunto, que é um assunto também para deixar você antenado. Antenado, né? Vou falar que você já ouviu isso demais nas redes sociais, está ouvindo todo dia nas mídias, que é o Banco Master, cara. Não tem como Não falar disso. não falar disso. Principalmente que o Nicolas, na sua caminhada, já desejou, já quer a CPMI do Banco Master. Você tocou num ponto crucial. Eu acho que hoje no Brasil todo mundo quer saber o que vai acontecer com os envolvidos no Banco Master. A minha opinião é, se teve algo errado, que pague. Agora, qual é o problema de se investigar? Muitas vezes o que me dá uma pulga atrás da orelha aqui, sabe, Jade? Sabe, João? É da gente pensar assim, por que não está investigando? Por que para outras coisas 24 horas para você dar uma explicação? Exato. E para outras 48, 64. Para outros nem dá prazo. Nem prazo, não, né? Então, aí esse é o grande problema, Brasil, que é a insegurança jurídica. Porque quando você pega o Banco Master, ele está representando também instituições financeiras. Quando outros países olham para cá e veem isso, o risco jurídico de se instalar no Brasil é muito alto. Então, qual é a regra do jogo? Eu posso ir jogar no Brasil ou só joga no Brasil quem é amigo do rei? E aí, João? Cara, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, igual você bem disse, de estar com essa CPMI aí precisando de colher assinaturas e deputados aqui de Minas Gerais não assinando. Aécio Neves não assinando. Tantos outros aí vários na verdade não assinando. Aí você fala assim, cara, por que você não assinou? Qual que é o problema de investigar? Investigar não é dar juízo de valor, não. Certo, você não está imputando crime. Você não está pessoa. imputando crime nenhum. E você pode investigar o Bolsonaro. Eu sou a favor de investigar o Bolsonaro, investigar Lula, investigar todo mundo. Porque investigar dá clareza, traz luz para alguma coisa, traz transparência. E é isso que o povo precisa. A gente está com muito pouca transparência no Brasil. A gente não sabe, por exemplo, aonde vão as emendas que né, na época do Bolsonaro chamavam de emendas secretas. Né? Aquelas coisas. Aí hoje trocou o nome, agora são emendas parlamentares. Aí trocou o nome. Pô, agora ficou mais bacana. Agora traz transparência. Não, a gente não sabe para onde esse dinheiro vai. Não tem essa clareza toda. No Brasil falta clareza, né, Ciro? Falta clareza. E CPMI traz clareza. A gente está vendo aí a CPMI do INSS, que está trazendo, né, resultado, tá mostrando, tá dando luz. Às vezes não resolve, mas está dando luz para problemas que às vezes a própria mídia não conseguia enxergar. E aí a CPMI investigando consiga. Mas então, a minha grande preocupação nessa questão do Banco Master é uma coisa que eu vou comentar com vocês, que é o STF. Porque nós temos ministros envolvidos de forma pessoal com Daniel Worcário e também um grupo que era amigos ali, próximos. Eu vou falar o nome, não tem problema nenhum. Fala o nome. Aqui é o programa Na Real. Fala nomes. O Toffoli recebendo pessoas no seu resort que tem envolvimento no Banco Master. Uhum. E hoje é um cara que está tentando encobertar ações do Ministério Público na investigação. Essa é a minha preocupação, João. Porque quando você pega o Superior Tribunal Federal com seus reis, com pessoas lá em cima que você não pode falar um A nas redes sociais que a sua conta cai, mas essas pessoas não deixam investigar os próprios amigos? Isso me preocupa, João. Para a democracia do Brasil,
Porque são juízes que têm que julgar em prol da nação, Verdade. em prol do povo. E houve sim um rombo gigantesco. Você que acompanha o programa Na Real aqui, se você colocar no Google, onde você estiver, está falando sobre isso. Mas parece que fica com panos quentes, sabe, João? Que eles não querem que investigue. Sem falar também do Alexandre de Moraes, que a esposa dele tem envolvimento pessoal através de contratos com o próprio banco. Alexandre de Moraes, esse careca aqui não é muito seu fã não, tá? Aí eu passo pra Não vocês. é do Clube dos Carecas, não? Não é do Clube dos Carecas não, cara. Cara, não, na realidade eu acho que é exatamente isso, que eu ainda tô tentando discernir de todas as notícias que tem saído por aí, e aí eu trago uma preocupação junto com essa sua, Jader, mas aumentando ela um pouco mais, que é, será que não pode existir um movimento de rifar um ministro em prol de salvar os outros? Exemplo, vamos servir a cabeça de alguém numa bandeja de prata, encerrar esse assunto e vamos tocar. Me Eu acho parece que que tá acontecendo isso. Tá Vai, acontecendo. João. Eu acho que tá acontecendo Eu acho que tá acontecendo isso. E eu acho que é o ministro mais fraco, que não é o juiz de carreira. Que não tem ali, sabe? Que é advogado e já tem fez o que envolvimento. já fez o que tinha que fazer, parece, Eu pro acho sistema, que né? vai vir aí numa bandeja essa Eu também cabeça. acho, Um também acho. Vai vir E aí ovo. vem essa cabeça na bandeja, encerra o caso. Pra você não vai ficar tão ruim porque nós vamos te aposentar, então você vai ter os seus vencimentos garantidos, vitalício. E vambora, gente. Olha o Barroso aí, ó. Teoria nossa do programa Na Real, pro ouvinte que está escutando aqui. Uma análise, né? Uma análise. Uma bem análise. feita. Cara, o que o Ciro falou aqui é uma análise, na verdade, muito bem feita, que tem realmente muito embasamento, cara. Porque se você for parar pra pensar, quando você rifa um dos nomes, fica aparecendo assim, ó, o caso tá resolvido. Para a população, né? Fica aparecendo assim, ó, tá vendo? Isso aí deu até impeachment do ministro e tal. Um cabeça de ovo aí, quem sabe, né? E aí fica parecendo que resolveu. Mas na verdade, todos os outros estão até aqui, ó, encoberto de lama. Estão até aqui com seus contratos, com suas, né? Com a sua beiradinha ali. E ainda estão. Tá tudo acontecendo. O Uma nome coisa do que Lula você falou, começou a ser citado. ô João, né? muito interessante, que é, você falou, cara, as esposas, né, com contrato e tudo mais, e a gente sabe que muitas vezes é ligado diretamente. Se não me engano, João, você pode falar melhor do que eu aí, eu acho que deputados federais, estaduais, eles não podem estar como administradores de empresas. Não. Não deveria ter uma lei também para Ministros, familiares né? de ministros, talvez, não poderem ter escritórios atuando em causas que talvez Que tramitam no no STF, só em instâncias menores? Claro. E que assim, do momento em que chegar lá em cima, esse escritório talvez não poderia representar mais? Seria uma maneira da gente tentar coibir isso daí? Se você for parar pra pensar, vamos entender que né, na verdade não deveria ter nada disso. Aí as pessoas falam assim, como é que chama a esposa do Xandão? Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome Também dela, esqueci né? o nome dela, mas a esposa do Xandão, por exemplo, tem um escritório dela, que é especialidade, são em casos que tramitam no STF. Essa é a especialidade do escritório. escritório. Não deveria ter isso. Aí eles falam assim, mas isso não é ilegal. Não é ilegal, mas é imoral. É extremamente imoral, porque você coloca um ministro do STF como lobista. Você perde toda a Credibilidade. credibilidade do cargo. Então a pessoa que está usando aquela toga ali, na verdade ela deixa de ser um juiz para virar um lobista. Para não ter que dormir no sofá em casa quando chegar em casa. Não, e mais Não, ainda. eu acho que nem dormir no sofá quando chegar em casa, João. É exercer em prol da função dele. Porque ele tá Exato. pensando no futuro dele também. Claro. Porque se a minha esposa está assinando contratos Jade. com... Já é 50% Já da causa, é 50% né? da Jade. causa, né? E você, como ministro, já sabe mais do que 50% da causa que já está indo para O que empresa. vai os méritos? João, isso me impressiona, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa. Sabe quanto que é o salário de um ministro do STF? 47 mil reais por mês. Fora os benefícios. Né? Tem seus benefícios ali que são inúmeros. Vai aí mais de 100 mil por mês. Mas aí você fala assim, nossa, mas é muito dinheiro. Meu amigo, o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, 129 milhões de reais. Milhões. O que são 40 mil reais por mês
próximo de 129 milhões ao longo de 3, 4 anos. Mas tem um porém também que eu falo com você. Uma coisa, João, que me impressiona no judiciário é se sai, por exemplo, um benefício para o juiz, como uma bolsa iPhone. E tem Você vários. vai ter uma bolsa iPhone. Mas se eu não tenho um iPhone e essa bolsa saiu, por exemplo, lá em 2022, eu tenho retroativo. Me pago o retroativo da bolsa iPhone, mas não a partir do momento que eu assumo o cargo. Isso me preocupa, porque são benefícios, mas dependendo do mês, João, é bagatela de R$1 milhão caindo no mês. Ou 2 mais. milhões caindo no mês, João. Teve um estado que, em pagamentos de benefícios retroativos para os magistrados daquele estado, não me recordo qual que é o estado, mas acho que é no norte, na região norte do Brasil. Foram 1 bilhão Nossa, em pagamentos a todos os magistrados. é a mega da virada. E tinham retroativos de É anos. fácil, né, Ciro? Aí é pagamento de férias, aí os 13º, né, os benefícios Quinquênio, de sei lá o quinquênio, quê, aí entra todos os benefícios, pega retroativo, aí coloca, né, tem o reajuste, chega em 1 bilhão, um único estado do Brasil. Um único estado do Brasil, o magistrado apenas de um único estado do Brasil, os juízes. Como é que a conta fecha? É irreal. Quando você pega esses gastos, a gente sei que a população, no geral, a gente foca muito no gasto com os políticos. Mas a máquina em si, ela é pesada. Ela é Muito. pesada. Porque aí você incha o Brasil. Há anos atrás, meu pai assinava a revista Veja. Então, toda semana sim. chegava lá a Veja pra gente ler, né? O que acontecia no país e tal. E eu lembro muito bem de uma capa que é: o futuro é o funcionarismo público. É quase que como você estudou, passou, você ganhou na loteria. Agora a sua vida está resolvida. Quando na realidade tem que existir o funcionário público, o funcionarismo público, mas ele não pode ser para a população achar que aquele ali é o único meio de vida que a população tem, porque senão isso vai acontecer cada vez mais. E aí a máquina fica pesada, aí tem que pagar os benefícios, aí tudo se resolve lá na máquina pública do privado. Ou seja, onde que está a linha que vai separar e que vai incentivar o país a crescer? Mas nós, Ciro, temos que tomar cuidado nessa questão do funcionário público. Porque vem um rapaz aqui, depois vocês buscam em programas anteriores no La Real, que ele falou, se eu não me engano, que 80% do funcionário público do estado de Minas Gerais ganha abaixo de R$6 mil. Esses Total, 20% Que pesam. que pesa ali pesa na balança, que você percebe Sim. que, poxa, não é todo funcionário Charlie, público. muito bem colocado e corrigido. Porque quando a gente fala assim, às vezes a pessoa acha que nós estamos falando aqui, pessoal, dos altos cargos. Dos altos cargos. Aqueles Altos. cargos que está Juízes, na CEMIG, que está na promotores. Copasa, que é juízes, promotores, que Porque, de essas fato, pessoas a professora que sobrecarregam. que tá na sala de aula, cara, ela tá lutando para receber. O policial Eu, militar, O policial ele militar. tá lutando ali para receber. Então, de fato, pessoal, é esse pessoal que tem esses benefícios quase que infindáveis. Isso que a gente tem, da mesma maneira que a gente tem que rever benefícios políticos, nós temos que rever também benefícios para esses grandes salários do país. A gente tem que rever a forma de remuneração. Não estou falando que é errado remunerar bem essas pessoas, não. Mas estou falando que a gente tem que rever, Jader. É isso Que mesmo. a gente eu tem que assino ver. embaixo. Podemos passar um pente fino aqui. O que nós podemos otimizar? Porque todo mundo que tem empresa sabe que custo é igual cabelo e unha. Você tem que cortar todo mês. É Senão isso. cresce. Nós até fugimos do assunto aqui, né? Do Banco Mas Master, porque parecendo que uma coisa vai ligando a outra. Puxa a Parece outra. uma bola de neve, né, João? É porque esse é o sistema que o Brasil não anda pra frente. É isso que trava o Brasil como um todo. Esse é puxar o malandro no ovelho. Então a gente tá falando do Banco Master, daqui a pouco a gente tá falando de quanto que o pagador de imposto tá pagando Da no reforma de imposto. tributária que vai Reforma- acontecer em 2026, 2027. Porque quando a gente fala que poder centralizado e burocracia juntos gera o quê? Gera corrupção, é porque a gente sabe que tem lá em cima pessoas que precisam de desembolar alguma coisa, aí são os amigos do rei, né, Ciro? As pessoas próximas dos donos da caneta, o poder centralizado, que ele fala assim, não, eu posso facilitar essa burocracia aqui pra você, aí faz-me rir, rola, e tudo mais. É isso que acontece no Brasil, então. Cara, é uma frase que você fala, que você também disse, estilo, os amigos do rei, cara. Isso me dá uma raiva, João. Porque é somente aquela classe que se beneficia de informações,
de contratos, do que vai acontecer no Brasil em 2026, 2027, é somente essa classe, os amigos do rei, quem está em volta do rei que se beneficia. E nós estamos observando que Daniel se beneficiou de inúmeras informações a respeito até da venda do Banco Master, que está sendo investigada também para o Banco de Brasília. Porque agora está assim, mas por que um banco de Brasília queria comprar o Banco Master, sendo que ele já estava falido, já estava assim com um rombo absurdo? Cara, isso é incrível, João. É incrível. Jado, você falou uma coisa muito interessante que eu estava vendo no jornal, não sei se foi ontem ou hoje pela manhã, que parece que ele teve 6 encontros com o Ibanez, né? Não vi isso. Parece que ele foi isso. Que é o governador lá do Brasília, do De Distrito Brasília, Federal. Distrito Federal. E Fora aí- da agenda. Isso. E aí o Ibanez falou assim que nesses 6 encontros ele entrou mudo e saiu calado. Falei, mas 6 vezes você... 6 vezes, 6 né? vezes? É Você curioso. encontra com a sua não namorada tô- 6 vezes. Entra mudo e sai calado no restaurante, João? Não, é uma coisa... Eu não tô É aqui, chamagem gente, de trouxa, né, falando cara? o que aconteceu, mas eu Não, tô dizendo mas que é é. no mínimo curioso. Você falar assim, cara, encontrei com a pessoa uma vez, entrei muito recalado, beleza. Na segunda vez eu estava no ambiente, a pessoa chegou, agora 6 vezes me chamou a atenção, João. Não, isso aí é conversa pra boi dormir, isso. É chamagem de trouxa, é achar que a gente tá com... Cadê o... Você falou nos programas pra trás, você ia trazer um nariz de palhaço pra gente usar Pra quando a gente fazer falasse isso. dessas atrocidades que acontecem no Brasil. Quando a gente ouvir uma coisa dessa, a gente vai colocar um nariz de palhaço aqui e falar assim, você tá me chamando de trouxa. Tá me É chamando de assumir, trouxa. né, João? É assumir que eu sou um Falar assim, palhaço. É igual você falou, 6 vezes? Eu nem vi essa manchete, mas você foi. tá me contando aqui. É só você fazer o tique e o teco comunicarem aí na sua cabeça, você vai falar assim. que, Tem alguma coisa de É. errado nisso, né, João? cara. Mas, voltando assim, muito pro assunto do Banco Master, essa coisa, a gente vai entrar num outro problema que é mais a fundo, que é o dinheiro comandando o poder no Brasil. Para onde o dinheiro vai, o poder tá indo atrás, né? Isso já aconteceu também nas eleições de 22, quando o próprio Banco Itaú também financiou muito a campanha do próprio Lula, os grandes bancos financiaram. O Lula, em 2002, né, foi um dos presidentes que mais deu em juros dinheiro aos bancos, né, e ele que se diz comunista, mas precisa de apoiar as pessoas que o colocaram lá, né, para depois assumir suas agendas mais avançadas e tudo mais, de controle social no país. Mas para isso ele precisa de apoio financeiro. E os bancos sempre estiveram nesse lugar ali de meio nebuloso, onde você não sabe ali se é legal ou não é, mas a gente sabe. Por exemplo, o Toffoli, a gente está descobrindo agora mais coisas, mas ele falou que ele viajou, né, no avião do advogado do Borcaro pro jogo lá em Acho que foi Paraguai, Uruguai. Paraguai, o Paraguai, jogo sim, né? do final da Libertadores, né? Libertadores do Flamengo. Isso. Aí ele falou, não, mas a gente não conversou sobre o Banco Master. Ô, meu amigo, como é que você viaja com o advogado do caso que você está julgando e me fala que vocês não citaram o caso? E aí, meses depois, semanas depois, acho que não deu nem um mês ainda que ele falou isso, a gente descobre essa ligação do resort dele. Qual estado que é o resort? Não me recordo, mas é até Eu não curioso, recordo né? também que ele tem um Ninguém resort. sabia desse resort e agora aparece um resort e... Cara, realmente o Brasil não é para amadores, viu, E Jader? vários políticos, várias figuras, assim, que todos conhecem no meio da política, foram conversar nesse Sim, resort. é onde acontecem as incrível, conversas. cara. É onde de fato acontecem as conversas. Os políticos precisam de um lugar para conversar, né? Eles precisam de um lugar No off. no off, exato, fora da agenda oficial deles. E aí é onde acontece nesses resorts. E, por exemplo, eu vi uma manchete que os próprios funcionários falavam que tratavam o próprio... porque ele não é dono no papel, né? Não é dono no papel. Mas quando ele ia lá, ele era tratado como o dono. Ele era tratado como o rei. João, cadê o nariz de palhaço, João? A gente tem que arrumar Porque isso. não tem A gente tem que condição, arrumar cara. isso, já. Você que está ouvindo aqui o programa Na Real, eu fico assim, revoltado com isso, Ciro. Com essa historinha pra boi dormir, sabe? Não, eu não sou dono não, mas o cara chega de um helicóptero, tem Todos os o funcionários seu quarto, todos os funcionários. Reservado. Cara, o Brasil não é pra amadores, não João, é. ô, Ciro. Não é. Não é pra amadores. O Brasil, quanto mais nós começamos a investigar alguma coisa,
aparece outra. Novelo E de vai aparecendo, e vai aparecendo. E quando se fala de político, meu Deus, é assunto até amanhã de manhã, tá, João? Mas aí a gente tem que falar que não são todos. Não, João. O problema Eu me do sinto Brasil. ofendido aqui. Ó. Não. Tô brincando, Eu vou tô brincando. corrigir. É igual, por exemplo, hoje vai vir com aquele discurso nas redes sociais, onde o Daniel conversou com toda a ala política. Mas só que vai começar aquele discurso na rede social de briga, onde o meu político conversou com ele, mas o seu político também conversou, mas o seu político foi lá e conversou. Eu acho que o brasileiro tem que começar a juntar o tico e o teco, igual você fala, e começar a pensar que não são todos os políticos, mas a maioria dos políticos avacalha o E sistema. que também não é pra endeusar nenhum político também, não. Exatamente. Igual ele falou aqui mais cedo, o Ciro falou, sou a favor de investigar todo mundo. Ah, mas é o meu político de estimação. Investiga também. Ah, mas eu sou de esquerda e meu político de estimação é o Lula. Investiga. Ah, mas eu sou de direita e meu político de estimação é o Bolsonaro. Investiga também. Vamos investigar. Concordo Não com é, você, João. Qual mal traz a investigação para a Isso aí. população? Quem não deve, não É tem. isso aí. É isso daí. Essa é a conversa. Você que acompanha o programa Na Real, cara, é assunto que não acaba mais e eu tenho que passar para o próximo assunto, que é um assunto a respeito de informação para a região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente para o pessoal de Nova Lima, que está aqui do lado. O povo de Nova Lima, eu adoro vocês, viu? Amo demais de Cidade coração. boa, né, cara? Cidade gostosa, Ô, viu, excelente. cara? Na Excelente. Na verdade, tem muita gente indo pra Nova Lima porque Belo Horizonte já tá começando a ficar mais insalubre, tá todo mundo Tá indo jogando pra para Nova Lima porque É. Belo Horizonte. Até as empresas também estão lá. indo para lá. Nova Lima é uma Lima. cidade muito boa. E Belo Horizonte se tornando cada vez mais escassa em relação à empresa, cara. Nova Lima não é a cidade com PIB per capita maior do Brasil? Maior É. PIB per capita do Brasil. É a cidade também, se não me engano, não me falha a memória, com a maior concentração de milionários por metro quadrado do Brasil. Caramba. Olha só. Existiu no passado, né, Ciro, uma inteligência em relação a Nova Lima. Sim. Nova Lima se planejou para ser isso hoje. Isso. Ai, Belo Horizonte, João. É só a gente atravessar 2 ruas, né? A gente É. tá no Belvedere e a gente passa pro Vila da Serra, Nova Lima muda o ambiente. os prédios ficam mais altos, aí você já pode colocar um letreiro mais bonito no seu comércio. Nova Lima foi pensada para deixar os empresários crescerem, para que a cidade cresça. Belo Pensar Horizonte no está começando a futuro, ficar João. atrasado. Belo Horizonte ficou muito tempo travado. Muito tempo, assim. A gente conversa com os empresários. Esses dias eu estava conversando com o dono da Love. Você já ouviu falar nessa empresa? Sim, conheço. Pois Seguros. É. Isso. Um dos donos, eu sou amigo dele, e ele falou assim: Ciro, eu queria colocar aqui, ó, em cima aqui do prédio onde a gente tá, o nome Love. Pode? Falei, cara, não sei, vou ligar pro secretário. Liguei pro secretário, falei, secretário, tô com essa demanda, esse cara gera não sei quantos empregos, esse cara tá na tecnologia, esse cara tá ajudando a cidade. E aí? Ele falou, cara, nós temos um plano diretor antigo que não é permitido. E aí ele me disse que parece que para esse ano, na Câmara dos Vereadores, até um assunto legal para vocês trazerem aqui depois, parece que vai passar um novo código de posturas na cidade. Opa. Se esse código novo, que parece que a prefeitura está fazendo, em conjunto com vários empresários que têm me relatado que têm ido à prefeitura conversar, se instalar na cidade, aí eu acho que a gente começa a ter uma Belo Horizonte que vai pensar mesmo? em trazer de Bacana. volta esses empregos, Pensar esses para daqui a empreendimentos. 10 anos. Bacana, Isso bacana. é necessário, mas tem que Estrutura. acontecer. Tem que acontecer, tem que movimentar. Seu tempo. Vamos ao próximo assunto, você da região de Nova Lima. Ministério da Saúde inicia estratégia piloto de vacinação contra a dengue com imunizante 100% nacional. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a primeira vacina brasileira e de dose única contra a dengue começa a ser aplicada em municípios piloto para a avaliação de impacto. A estratégia começa nos municípios de Botucatu, São Paulo, Maranguape, Ceará e a nossa querida Nova Lima, em Minas Gerais, com a imunização de pessoas de 15 a 59 anos. A iniciativa tem o objetivo de avaliar o impacto e a dinâmica da transmissão da doença e reunir evidências que auxiliem na ampliação da estratégia em todo o país. No sábado, agora, dia 24 de janeiro, houve um mutirão de vacinação em Nova Lima. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu coloquei lá nas minhas redes sociais a respeito da confiança da vacina.
ficou 50-50 ali a relação dos votos na confiança da vacina. E um retrato também que eu trouxe ali nas minhas redes sociais para esse assunto aqui no programa Na Real é a diminuição da imunização de crianças no Brasil. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Ô Jader, bom, bacana aí, o Butantan está criando de fato essa vacina. Acho que toda pessoa que quer se vacinar tem que estar disponível para essas pessoas se vacinarem. Mas pelo que você leu, e na verdade eu não conhecia muito, se for uma coisa mais ou menos um teste, entre aspas, assim, de imunização da população, eu acho que não deveria ser obrigatório. A gente só tem que começar a pegar na questão da obrigatoriedade. Não é obrigatório, João. Não é obrigatório. Uhum. Então que bom. Porque essa obrigatoriedade que é o que pesa para muitas pessoas, né? Porque se você... bom, fomos todos ratos de cobaia alguns anos atrás. Como quando tínhamos uma vacina que nem todo mundo sabia quais eram os efeitos colaterais, mas foi imposta que a gente tomasse. Tomamos, né? Disseram que era uma dose, depois tiveram uma dose, uma segunda, depois tiveram uma terceira. Então, nem eles mesmos sabem muito bem como é que é isso. Então, vacina, legal, vamos sempre avançar com a ciência, temos sim que ter disponibilidade para todas as pessoas que querem vacinar, mas a obrigatoriedade, eu sou sempre contra uma coisa que vai obrigar a população a fazer uma coisa que às vezes eles não querem. Eu sou contra a obrigatoriedade de qualquer coisa, mas sou a favor da ciência. Ô João, você falou uma coisa muito interessante, cara, que assim, eu acredito muito nisso também. Eu acho que a tecnologia está avançando, a saúde, a gente falou mais cedo disso, né, Jader? Ela está avançando, agora nós temos que dar a oportunidade da pessoa decidir aquilo ali, principalmente quando se trata de um assunto onde, se é que o que a gente entendeu da notícia é de que ainda vamos avaliar o desdobramento dessa vacina, é mais um motivo ainda para as pessoas, quem quiser tomar, que tome. Agora, não realmente a obrigatoriedade. Ainda mais quando você não sabe do efeito colateral disso daí sobre as pessoas, sobre criança, idoso, como é que vai ser, é realmente um pouco mais complicado. Agora, eu também sou a favor da ciência, como você falou. Total. E eu acho assim, gente, se você tá naquele grupo que... Eu conheço várias pessoas, sabe, Jader? Sabe, João, que estão tomando as canetas emagrecedoras aí, que nem sabe de onde está vindo. Nem sabe o que tem ali dentro. E esse cara tá tomando, e esse cara não pode, essa pessoa não pode chegar e falar mal. Criticar, por exemplo, uma ação como essa. Isso é verdade. Então eu acho que a gente tem que também, ao mesmo tempo, ponderar e dizer assim, cara, a ciência está avançando, vamos dar um voto de confiança se eu acredito que isso vai ser benéfico. Isso é interessante que você falou, porque tem gente que criticava a questão da vacina do Covid, mas tá comprando Monjaro aí em mercado paralelo e tomando a torta direita. Tá errado também. Pô, cara, é o falso moralismo, né, João? Cara, essas pessoas não Eu sou 100% a favor da ciência. Eu trabalho na área da saúde. Tô boa. Então, eu sou 100% a favor da ciência. 100% a favor da vacina. Eu acho que a gente só tem que mudar um pouco, o Jader falando, a questão do discurso, porque não é a questão do efeito colateral. O projeto piloto é a questão de o imunizante vai funcionar de forma adequada. A imunização legal. Em relação à dengue. Porque eles vão olhar a diminuição nessas cidades, a dengue. O efeito da dengue nessas cidades. Então, é um projeto piloto para fazer esse balanceamento. Porque é mais fácil você pegar certas regiões, imunizar e fazer ali, ó. Por exemplo, em Nova Lima diminuiu o caso de dengue em 50%, 60% devido à vacinação que nós realizamos no início de janeiro. Então, esse é o gráfico, que eles querem ver. Né, Jorge, que tem que ser melhor. E é uma vacina nossa, cara. 100% brasileira. Isso, tecnologia nacional. Isso é fantástico. Isso eu acho legal. Isso Mas entra na questão do falso moralismo também, que vocês citaram aqui, foi o programa anterior do Na Real, das canetas emagrecedoras. Onde todo mundo está tomando. Jader, mas me tira uma dúvida. Como é que tá, se você entender dessa maneira, como que é a questão da... É porque é uma dúvida genuína, qual que é a questão da responsabilidade? Quando a pessoa toma uma vacina como essa, a responsabilidade caso, por exemplo, a pessoa venha a ter algum efeito colateral, então acreditar na vacina e de fato ela não ter a eficácia que ela promete ter, de quem é a responsabilidade? De quem está tomando
é do Butantan ou é da prefeitura que está disponibilizando? A gente tem que entender essas coisas também, né? Porque, por exemplo, 22, em 20, né? Em 20, nós tínhamos uma responsabilidade que era inteira do presidente, do Brasil, do governo. Que se eles comprassem as vacinas de fora, qualquer efeito colateral que viesse a ter, era a responsabilidade da pessoa que estava comprando, no caso, o governo federal. Então, assim, não dá para você pegar e falar assim, toma aí, se você tomar e der ruim, se fode aí sozinho, né? Então tem que entender dessa maneira como um todo. Eu acho que é válido sim, acho que é bom. A gente só ficou nessa questão do medo da vacina do Covid, porque foi uma vacina vinda de fora, não houve um estudo brasileiro em relação à vacina. Nós temos vacinas hoje feitas no Brasil. Então, eu entendo sua preocupação, João, porque eu também me preocupei. Porque é uma vacina vindo de fora e você é obrigado a tomar. E tome-se. Problema é seu. Mas só que nós estamos com esse medo que nós temos que mudar um pouco a questão da chave. É pensar que essa vacina é desenvolvida no Brasil, houve um estudo nela, existem pesquisadores brasileiros, isso não é algo legal, que foi já. feito de um dia para o outro. Minha irmã Legal. é pesquisadora, fazendo doutorado na UFMG, pesquisadora nesse sentido. Legal, João. Ela faz isso aí, então, de fato, isso aí eu tenho dentro de casa um exemplo como esse. Muito legal. Eu só digo isso porque a gente tem que entender todas as... O pra gente tomar uma contexto decisão, geral, a gente né, tem que João? tomar um contexto Não é geral. simplesmente chegar na mídia e falar vem assim, cá, ó, toma aqui uma toma. vacina. Entendi Ô, o Jader, seu ponto de só vista. dar uma pincelada final aqui, eu acho, cara, que isso que você falou é muito importante. Talvez a comunicação e essa Verdade. questão de vacina muitas vezes já vem com esse medo de que, cara, será que vai ter algum efeito colateral? Eu acho que aí você tocou num ponto crucial, por ser da área da saúde, por estar lidando diretamente com esses profissionais, é tirar esses mitos que envolvem a vacina. Eles falam assim, cara, isso não vai fazer mal. O que a gente tem que entender é em qual nível isso vai abaixar. É num nível que é satisfatório para a gente reproduzir em grande quantidade ou não? Boa frase, Muito boa frase. bem. Então, Boa eu acho que frase, você foi Ciro. muito bem. Muito bem. Você que acompanha o programa Na Real, já vou fazer um convite para você que vá nas redes sociais do programa Na Real e deixe a sua opinião do programa de hoje que você está ouvindo. Eu estou aqui com dois feras, e eu quero fazer os próximos programas com ele, viu, Lincoln Farias? Já não vem no próximo programa não e deixa eu, João e Ciro fazer por gentileza. João, considerações finais aqui de temas importantes e sua rede social para quem está escutando você aqui. Considerações finais. Eu acho que o primeiro tema foi muito importante, eu estive à frente. Eu acho que o Brasil tem acordado, o Brasil tem caminhado. Esse ano é um ano importante. Tudo que a gente fala aqui, né, são ponderações importantes para você levar para o dia da urna, para você escolher seu candidato, para você saber como o Brasil vai caminhar pelos próximos 4 anos. Então, tudo que a gente fala aqui é para embasar você para essas decisões, porque você também é eleitor, você também decide o rumo desse país. Minhas redes sociais, João Fernandes DM, tá? Você pode colocar lá, você vai me achar. Acabamos de bater 500 mil de seguidores. Obrigado, pessoal. Bora para cima e é só o começo. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer aqui ao Jader, agradecer ao João, tá aqui no Na Real mais uma vez, levando para vocês realmente aquele papo do dia a dia que a gente quer saber, que muitas vezes perguntas que talvez você se faça aí dentro de casa, ouvindo aí a rádio, e você gostaria de perguntar, a gente tem a oportunidade de discutir e fazer você pensar na gente mais do que levar o bolo pronto ou a receita, a gente quer apresentar os ingredientes e que você também consiga tirar sua própria conclusão em cima de fatos. Minha rede social é @CiroDPereira. Obrigado mais uma vez, pessoal. Eu só tenho que agradecer. Sua rede social. Agradecer você, telespectador. Eu sou o Jader Monteiro, Jader_Monteiro nas redes sociais. Faço um convite para você seguir todos que estão aqui. Lincoln Farias, programa Na Real, 98 News, 98.7. E uma boa noite para vocês.